AC/DC não é nenhuma banda de rock, nenhum personagem de JoJo para eletrônica. AC/DC são duas formas, na verdade, que a corrente elétrica pode se comportar em um circuito eletrônico. Eu vou te ensinar tudo isso no vídeo de hoje, sem muita enrolação, para você conseguir entender esse conceito, porque é um conceito fundamental caso você queira estudar eletrônica, entender eletrônica e, claro, futuramente, espero que em breve, projetar os seus próprios circuitos eletrônicos. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos e esse canal aqui é um compilado das minhas experiências, inclusive nesse momento aqui não estou no meu laboratório, acho que dá para perceber, eu estou no meu Airbnb que eu aluguei aqui no Canadá. Então eu tô passando um mês aqui no Canadá, depois eu vou passar 10 dias na China, depois eu vou passar um mês no Japão, depois mais 5 dias nos Estados Unidos e tô documentando toda essa jornada por caçada tecnológica pelo mundo para vocês por aqui. Então já se inscreve aqui nesse canal, porque se você gosta de eletrônica, gosta de tecnologia, quer ver também os meus projetos sendo desenvolvidos, aqui nesse canal é um prato cheio para quem ama eletrônica e você vai amar também a nossa comunidade, então seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer um conceito muito importante caso você esteja iniciando a sua jornada na eletrônica ou caso você só esteja procurando os conceitos necessários para você resolver aí alguma matéria da escola, da faculdade ou do curso técnico, tudo bem também. Prometo te trazer o conceito de uma forma que realmente você consiga compreender e aplicar. Não vou ficar trazendo ou me aprofundando muito na história de como tudo isso começou. Nosso vídeo de hoje, assim como vários vídeos aqui nesse canal, é patrocinado pelo Altium Develop, que é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos. É uma das ferramentas que eu tenho mais gostado de utilizar no meu processo de desenvolvimento de hardware e é uma ferramenta profissional. No mercado de trabalho, o Altium Designer é muito bem conceituado e junto nesse pacote chamado Altium Develop, você tem o Altium Designer junto com o Altium 365. Então não só desenvolver um circuito eletrônico profissionalmente, mas também com o Altium 365 você vai conseguir versionar o seu projeto em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho, tornando o processo de desenvolvimento verdadeiramente colaborativo. Se você quiser usar o Altium Develop, testar essa ferramenta, eu estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo. Usando esse link, você tem acesso ao Altium Develop durante 30 dias gratuitamente. Vamos começar pela DC, Direct Current, ou CC, que em português é corrente contínua. Acho que só por esse conceito você consegue imaginar que é a descrição de uma corrente ficando sempre de forma contínua. Então, eu tenho até uma folhinha aqui, acho que eu vou desenhar para explicar melhor. Uma boa forma de a gente conseguir observar a corrente contínua é quando a gente tem aqui um gráfico de tensão pelo tempo, certo? E a gente consegue observar a tensão sempre em 5 volts, por exemplo. É claro que isso aqui é apenas a teoria, porque conforme vai se passando o tempo, se a gente está alimentando esse circuito com uma bateria, por exemplo, é comum a gente conseguir observar uma leve queda de tensão, porque a bateria está descarregando e a perda de tensão ela é inevitável com o tempo. Mas o que se espera da corrente contínua é que a gente sempre tenha aquele valor de tensão continuamente, ou seja, o fluxo dos elétrons, eles sempre vão estar indo para o mesmo lugar e sempre da mesma forma. A corrente contínua é o que a gente mais utiliza em eletrônica embarcada e para desenvolvimento de projetos eletrônicos, porque a gente tem muito componente eletrônico e muita lógica para utilizar. Então ela é muito fácil de ser trabalhada, é muito fácil da gente conseguir energizar a maior parte das coisas com corrente contínua. É a corrente contínua que a gente encontra quando a gente utiliza um cabo USB, por exemplo, plugado no computador para passar algum arquivo ou para alimentar algum dispositivo eletrônico. É o que a gente tem nas baterias que estão, por exemplo, dentro dos nossos celulares, powerbanks, praticamente todo gadget eletrônico que a gente utiliza, ele é alimentado com uma fonte de corrente contínua, com uma fonte DC. Já a corrente alternada, acho que você deve imaginar que a gente tem um movimento dessa corrente. A gente fica alternando essa corrente em positivo e negativo de uma forma bem estruturada, então não é de uma forma aleatória. É uma forma de alimentar os dispositivos mudando o fluxo dos elétrons periodicamente. Voltando aos nossos desenhos aqui, então se a gente observar de novo aquele gráfico fluxo de tensão pelo tempo, para a corrente alternada a gente vai ter algo mais ou menos assim, uma solenoide.
Então a corrente ela não vai manter o fluxo de elétrons sempre para o mesmo sentido, ela vai alternar entre positivo e negativo. Claro que isso também vai trazer consequências na nossa tensão, já que a tensão também não vai ser marcada sempre como ponto positivo. Ela vai mudar de positivo para negativo e ir batendo todos esses valores dentro desse range também. Aonde a gente mais utiliza a corrente alternada é nas tomadas. No mundo inteiro a gente utiliza esse sistema de corrente alternada para conseguir transmitir a energia das estações de energia até a casa de todo mundo. Aí quando essa energia chega na nossa casa, a gente utiliza um transformador para transformar tanto a tensão, que vem em alta tensão para nossa casa, em uma tensão adequada para o dispositivo que a gente está utilizando, e também transformamos a corrente alternada em corrente contínua. Você sabe por que isso acontece? Por que a gente não usa corrente contínua em tudo? Se todo dispositivo eletrônico que a gente utiliza corrente contínua, por que a gente tem corrente alternada chegando até na nossa casa? E por que a gente não resolve o problema e deixa tudo em corrente contínua? Não precisando mais ter esse trabalhão de ter uma alta tensão na tomada, ainda junto com uma corrente alternada, e depois precisar de transformadores para ficar transformando isso de um jeito que a gente consiga utilizar os nossos equipamentos eletrônicos ou carregar o nosso celular. Sabe por que isso não acontece? Bom, primeiro tem um motivo histórico por isso. Existiu, se você gosta de bafafás da história, tem uma polêmica, um caos que aconteceu há anos e anos atrás entre Thomas Edison e Nikola Tesla. O negócio foi batedor, inimaginável, você não consegue imaginar o negócio, você não consegue nem imaginar a discussão que teve, mas basicamente Thomas Edison defendia que o sistema fosse corrente contínua, mas Nikola Tesla defendia que a corrente alternada era melhor para transmissão da energia nas casas, e também teve aí, Nikola Tesla acabou tendo um apoio aí de uma grande empresa que acabou fazendo com que depois esse se tornasse o sistema universal de transmissão de energia. E a gente não sabe como que seria a vida hoje, ou quais problemas a gente já teria resolvido se Thomas Edison tivesse ganhado essa discussão, esse bafafá todo aí. Mas resumindo toda a história, te fazendo entender o porquê que hoje a gente utiliza a corrente alternada e não a corrente contínua para transportar a energia para as nossas casas, se baseia no seguinte: a gente tem uma fórmula na eletrônica que é sobre a perda de energia. E essa perda ela é igual a corrente ao quadrado dividido pela resistência. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a perda. Para que a gente possa diminuir essa corrente, consequentemente diminuir a perda, a gente vai aumentar a tensão. Se a gente pegar a fórmula de potência, a gente consegue observar que a corrente é igual à potência dividido pela tensão. Então, se a gente aumenta essa tensão, a gente diminui a corrente. Então todo esse conceito se encaixou muito bem com as propostas de trazer a corrente alternada como forma de transmissão, porque era possível aumentar muito a tensão, conseguir propagar ela por espaços muito grandes, principalmente por conta desse movimento dos elétrons que trazia também uma melhor transmissão da energia. E quando essa alta tensão chegava próximo das casas ou próximo das cidades, que é o que a gente tem hoje, os transformadores, para transformar essa alta tensão em uma tensão um pouco mais aceitável ali para as nossas tomadas, transformar às vezes 13.000 volts em 220 volts, esses transformadores eram muito mais baratos e também exigiam pouca manutenção comparado com as propostas de custo para conseguir trazer tudo em corrente contínua. Então o maior problema que a gente tem com a corrente contínua é a perda. Os fios que conduzem a eletricidade, por serem muito longos, eles acabam oferecendo uma perda muito grande de energia nesse trajeto. É claro que na época a gente ainda não tinha um grande estudo sobre eletrônica de potência, onde vários desses problemas eles já foram resolvidos, então acabou que a corrente alternada se popularizou no mundo inteiro e até hoje é o que a gente utiliza. E tá funcionando muito bem, né? Agora, o que isso implica no nosso dia a dia como desenvolvedores de hardware? Aonde que a gente usa as duas coisas? Com o que a gente precisa se preocupar? Se você for se aprofundar e estudar mais sobre eletrônica de bancada, muito provavelmente você vai trabalhar quase que inteiramente com corrente contínua. Quando você for desenvolver um projeto embarcado, por exemplo, de um circuito eletrônico, vai alimentar um chip, vai fazer uma lógica, muito provavelmente você vai estar utilizando a corrente contínua
contínua, mas algumas vezes você vai precisar sim entender como modular essa energia ou fazer um PWM, por exemplo, para um motor onde você vai estar precisando ali trabalhar com essa energia de uma forma diferente que não seja contínua. É até comum a gente observar equipamentos grandes, como por exemplo uma máquina de lavar, talvez não as máquinas de lavar mais atuais, talvez nas mais antigas isso seja mais comum, onde a gente tem a parte de corrente alternada para alimentar o motor e toda a parte de corrente contínua para painel, botões, sistema no geral é sempre corrente contínua. É muito comum dentro de equipamentos maiores a gente sempre ter esse tipo de conversão. A gente tem a conversão da corrente da tomada para dentro da parte eletrônica e depois da parte eletrônica para alimentar alguma parte ou para fazer a transmissão da energia para alguma parte específica daquele circuito maior ali, principalmente quando a gente está alimentando motores ou qualquer tipo de atuador que realmente precise de mais energia, seja uma coisa mais robusta, que precisa ser movimentada, sabe? Aí quando eu trago esse conceito para dentro do circuito integrado, para desenvolver um projeto de placa de circuito, acho que você já deve imaginar que o maior problema da corrente contínua é realmente a parte da transmissão da energia. Então, dependendo do circuito que você está desenvolvendo, se os fios, né, se as trilhas que você está desenvolvendo ali entre um chip e outro forem muito longas, para muitos microcontroladores, para muitas eletrônicas, isso pode ser realmente fatal, porque essa perda de energia no fio vai trazer uma perda de informação ou uma perda de energia que não vai alimentar aquele chip corretamente. Então, essa questão de perda para a corrente contínua é sempre uma preocupação para quem está desenvolvendo um hardware. Já para a corrente alternada, para quem está desenvolvendo um hardware, toda a questão de proteção, né, para depois as pessoas conseguirem manipular esse equipamento ali de maneira segura, também é uma grande preocupação. Então, acaba que o design de hardware e às vezes muitos acabamentos físicos mesmo da placa de circuito impresso precisam ser modificados de acordo com qual tipo de corrente você está trabalhando ou se você está trabalhando com as duas na mesma placa. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse universo da eletrônica. Se você está pensando em desenvolver algum projeto ou está começando a estudar eletrônica agora, deixa aqui para mim nos comentários o que você tem estudado, o que você tem pensado em desenvolver. Lembrando que você tem 30 dias para utilizar o Altium Develop gratuitamente. Já tem várias videoaulas aqui no canal também te mostrando como fazer um circuito impresso do zero. Então aproveita esses 30 dias para desbloquear vários conhecimentos e quem sabe até desenvolver o seu primeiro hardware. Se tiver qualquer outra dúvida, deixa para mim aqui nos comentários e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!